Os milagres não ocorrem onde são necessários, eles ocorrem onde são esperados. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Seja bem-vindo à nossa escola de sabedoria. Vamos falar hoje sobre Naamã, um grande comandante chamado Naamã, porém um homem leproso. O que precisa ficar claro que essa lepra que Naamã carregava no seu corpo não era aquela lepra que levava a pessoa a ficar sem um membro do seu corpo. Um dedo, uma mão não caía. A pele simplesmente era branca, branca como a neve, como é chamado em alguns textos. Naamã era um homem poderoso, um comandante de um grande exército do rei da Síria, porém tinha uma lepra. E aí o que acontece? Essa história está em 2 Reis capítulo 5. O que acontece com Naamã? Naamã faz guerra contra Samaria e leva cativa uma garota. E essa garota, ela vai trabalhar na sua casa, ser uma serva da sua senhora. E essa menina, ela é estratégica, ela é colocada, levada estrategicamente para dentro da sua casa. Essa estratégia não era de Naamã, essa estratégia não era da esposa de Naamã, não veio de nenhum deles, veio do próprio Deus. Versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ele o curaria da lepra. Essa menina tinha tudo para ser uma menina, uma garota revoltada, desejando o mal desse comandante e mesmo da sua família. Até porque ele fez uma guerra contra Israel. Ele venceu essa guerra. Ele levou pessoas cativas. Essa menina poderia sentir ódio de Naamã. Ela poderia ter uma sede de vingança, e quando olhasse para ele leproso, ela poderia simplesmente falar: eu quero que você morra. Mas a atitude dela é uma atitude de sabedoria, de conhecimento, entendimento para aquilo que ela estava vivenciando naquele momento. Eu tenho certeza que em algum momento ela disse: eu não estou aqui em vão. Nenhuma tragédia como essa pode ser em vão na minha vida. Às vezes nós precisamos tirar bons proveitos durante uma crise ou depois que ela passa. Precisamos aprender a tirar bons proveitos de uma luta que se instalou na nossa vida, uma grande tempestade que veio. A gente, não estou dizendo que a gente tem que aprender e vamos aprender o tempo todo com as lutas, com as dificuldades. Não é sobre isso. Eu estou falando que em meio às dificuldades, nós precisamos extrair coisas extraordinárias que farão toda a diferença em nossas vidas durante o tempo de guerra, de luta, de crise que estamos vivenciando. A primeira chave de sabedoria para esses versículos, ela é a evidência da presença de Deus é maior do que a prova da sua ausência. A evidência da presença de Deus é maior do que a prova da sua ausência. Essa menina entendeu que Deus estava presente, que a evidência da presença de Deus na vida dela, naquele ambiente, era maior do que um sentimento de vez em quando que ele estava ausente. A segunda chave para esse texto, a segunda chave de sabedoria para esse texto é: a porta de saída de suas dificuldades é sempre alguém que Deus coloca em sua vida. A porta de saída de suas dificuldades
é sempre alguém que Deus coloca em sua vida. Tome muito cuidado. Quando você ouvir assim, Deus falando para você, Deus usando alguém e dizendo, olha, eu vou abrir uma porta para você. Essa porta, ela passa por alguém. Deus coloca estrategicamente pessoas na vida de pessoas. E às vezes nos tornamos tolos. E não entendemos sobre isso. E nós fechamos algumas portas. Porque nós abrimos outras. E outras que nós abrimos não tem nada a ver com aquilo que Deus estabeleceu. E canalizamos, não dizemos, não é por aqui, vai ser por aqui. Trazemos outras pessoas para perto. Invalidamos alguém estratégico que Deus colocou. Deus colocou uma menina dentro da casa de Naamã. Ela era a porta para aquilo que ele precisava. Ele era a porta. Tome muito cuidado. Deus tem portas. Deus tem pessoas. Cuidado, o diabo tem portas. O diabo tem pessoas. São portas, tanto que um ou outro vão abrindo. Entre sempre pela porta que Deus abriu, ainda que ela seja estreita, como diz a própria palavra. Ainda que esse caminho é um caminho estreito e a porta também seja. Mas decida-se por essa porta estreita que vai levar você para tudo aquilo que Deus já reservou, preparou para a sua vida. A pessoa mais importante em sua vida é o que alimenta a sua fé. A pessoa mais importante em sua vida é a que alimenta a sua fé. Essa menina com certeza chegou para sua senhora e disse, creia, acredite, ele vai e ele será curado. Versículo 4, Naamã foi contar ao seu senhor, ao rei, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, para entregar para o rei. Ele ia se encontrar com o rei. Normal isso. Você não se encontra com o rei de mãos vazias. Você primeiro entrega os presentes. Depois você fala das suas necessidades. Seria muito bom que a gente aprendesse isso. Isso é sabedoria, isso é entendimento, conhecimento sobre quem nós estamos diante de quem nós estamos. E se a gente entendesse isso, se a gente colocasse isso em prática durante os nossos cultos, ia ser algo extraordinário para as nossas vidas. Versículo 6 diz o seguinte, a carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. O rei não entendeu o que foi falado. Normal, tranquilo isso. Versículo 7, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para me matar. Olha que coisa interessante. Para se desentender comigo, para me matar, vejam isso. Esse rei poderia dizer assim, olha, tudo bem, eu li a carta e entendi, mas não sou eu. Eu vou encaminhar você para aquele que vai te receber e que vai orar ao Deus do céu, ao nosso Deus, e vai estabelecer algo sobre a sua vida. Esse rei, então, ele toma uma atitude de tolo, não entendeu nada. Ele sabia quem estava diante dele, o grande
comandante. E também estava com homens armados. Um exército estava com esse comandante, normal. Mas ele achou que já era para fazer guerra, para o matar. Não entendeu o cenário, não entendeu. Existem pessoas que não vão entender mesmo. Existem pessoas que não entenderão. Existem pessoas que não vão compreender. Cuidado com essa tolice de achar que todo mundo vai entender, todo mundo vai comprar a ideia, todo mundo vai celebrar. Pare com essa tolice, se torne sábio. Entenda que existe um foco. O versículo 8 diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Por que você foi tão tolo assim? Que negócio é esse? Envia o homem a mim. Você não sabe que é comigo esse negócio? E ele saberá que há um profeta em Israel. Ele saberá que há um profeta em Israel. Na realidade, o comandante deveria saber que existia um rei bem posicionado e que também existia um profeta em Israel. Loucura! Ele ficou sabendo por terceiro. Chegou nos ouvidos de Eliseu o que o rei tinha feito. Por que você rasgou as tuas vestes? Não entendo esse negócio. Que coisa é essa? Se recomponha. Tome a sua compostura de volta de rei. Uma chave de sabedoria para esse momento? A falsa acusação é a última fase antes da promoção sobrenatural. A falsa acusação. Esse rei se sentiu acusado por uma leitura. E aí Eliseu entendeu: você está achando que você está sendo acusado, afrontado por ele? Não, esse negócio aí é um sobrenatural que tem que acontecer. Então tome muito cuidado com o momento que você está vivenciando. Versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado onde tem a lepra e me curaria dessa lepra. Nem sempre, aqui é uma atitude de tolo, nem sempre Deus tem a mesma forma de agir, nem sempre Deus vai pegar o mesmo caminho, nem sempre Deus vai falar da mesma forma, nem sempre Deus agirá da mesma forma, nem sempre. E aí algumas pessoas estão revoltadas dentro das igrejas. Eu achei que isso, eu achei que aquilo, aí vem o empoderamento, aí eu achei que aquilo outro, eu achei que aquilo outro. Não tem que achar nada, simplesmente tem que fazer, simplesmente tem que obedecer, simplesmente tem que colocar em prática. Erramos e perdemos feio, e essa atitude é uma atitude de pessoa tola. Não é, porque se ele de fato ele fosse sábio, ao ouvir a direção ele já correria, mas ele achou que seria de uma outra maneira. E aí ele ainda diz no versículo 12: não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Ele ainda despreza algo. Tome muito cuidado, porque às vezes aquilo que você está desprezando, é lá que está o seu milagre. Às vezes você pode ter desprezado uma direção, achando muito tola, mas veio de um sábio, veio de alguém que você buscou um conselho, que você sabia que poderia. Talvez você buscou em alguém uma oração e alguém fez uma oração, só porque ele não fez uma oração como você queria que fosse feito. Você despreza, tome muito cuidado, porque aquilo que ele estava desprezando era o lugar da sua cura, da sua restauração. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso, e geralmente é assim mesmo.
As pessoas saem furiosas. Mas os seus servos lhe disseram, aí alguém aqui muito sensato, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Alguma chave de sabedoria para esse momento aqui de Naamã? A sua reação para com um homem de Deus determina a reação de Deus para você. A sua reação para com um homem de Deus determina a reação de Deus para você. Nada deixa o céu até que algo deixe a terra. O que era necessário deixar a terra, e agora estou falando de Naamã, a sua incredulidade, a sua fúria, a sua prepotência, o seu orgulho, enquanto isso não sai e ele não faz aquilo que deveria fazer, o céu não se manifesta. Nada é tão ruim quanto a princípio aparenta. Eu sei que as coisas são complicadas e parece que a fornalha está bem acesa. Quem nunca passou por isso? Mas quando nós esperamos com paciência no Senhor e vencemos a luta, a crise, a situação, e quando saímos dela, nós olhamos e falamos, nossa, olha o que Deus fez. O que Deus faz é tão bom, é tão grandioso, é tão maravilhoso, que a luta que passamos antes do milagre, antes da bênção chegar, fica tão insignificante a luta, o problema, a crise. Outra chave de sabedoria para esse momento? A provisão só é garantida no lugar designado por Deus para você. A provisão só é garantida no lugar designado por Deus para você. Mergulhe 7 vezes no Jordão, um lugar da provisão de Deus, determinado pelo próprio Deus, garantido pelo próprio Deus. Tome muito cuidado, não invalida aquilo que Deus está falando para você. Por mais que aparentemente seja contraditório, faça, isso é ser sábio. E o que acontece? Nós sabemos, Naamã sai do rio, curado, limpo, alegre, feliz, já não tinha mais orgulho, já não tinha mais prepotência, já não tinha mais uma altivez, já não era mais aquele Naamã que entrou reclamando da água, não tem rios na minha cidade melhor do que esse aqui, não sai mais esse Naamã. A lepra que Deus queria curar não era só a lepra do corpo, mas também a lepra do seu coração. Uma chave de sabedoria para esse tempo aqui: a qualidade da sua semente determina a qualidade da sua colheita. Quase que ele perde essa colheita. Quase. Se não fosse os seus servos. E quando ele sai da água de batismo, quando ele é batizado, quando ele é curado da lepra, a lepra externa e interna, ele sai um novo homem, ele sai com pele de criança, um novo nascimento ali aconteceu. Naamã era um outro homem, convertido, ele vai para Eliseu uma gratidão imensa.
Ele quer entregar todos aqueles valores que ele ia dar para o rei, ele deseja agora entregar como forma de gratidão para o profeta diz, não precisa, não quero, não aceito, pode levar tudo de volta, eu fiz aquilo que deveria ser feito. A última chave de sabedoria é a qualidade do solo, determina o futuro da semente. Tome muito cuidado onde você está semeando. É verdade que Deus quer salvar a todos, quer transformar a todos, mas nem todos querem ser transformados e salvos. Tome cuidado para você não estar investindo numa terra, infelizmente, estéril. Que se abrir, que se permitir, Deus vai fazer grandes coisas, vai trazer vida para essa terra. Mas você deve tomar cuidado, às vezes prezamos uma terra boa para o plantio e para a colheita e ficamos investindo em algo, em alguém que não deveríamos. Ande em sabedoria, desfrute da sabedoria que já está dentro de você, coloque essa sabedoria em prática e você será bem-sucedido. Os milagres não ocorrem onde são necessários, eles ocorrem onde são esperados. Que você viva o melhor de Deus colocando essa sabedoria em prática. Eu te aguardo na próxima aula em nome de Jesus.